Mas quando você vem para a Índia, entendeu? Que tem o Mahabharata, tem o Ramayana, você vai ver aqui na outra página, isso aqui, ó, o Ramayana. Aí você vai ver o Karma, o Dharma, que são escritos sagrados de livros. Todos esses aí que você está falando são escritos sagrados do hinduísmo. Do hinduísmo, entendeu? E aí você... Qual que é o principal? Porque a gente sabe que do islamismo é o Alcorão, o principal. O principal são esses quatro. O Ramayana, o Mahabharata, o Gita e o Upanishad. Não tem um que é maior? Não, não tem não. No hinduísmo, é tanto que no hinduísmo eles dizem o seguinte, eles dizem assim, não me diga o que é o hinduísmo, me diga o que você crê que a gente acha dentro do hinduísmo. É assim mesmo? Não tem muito uma definição. Não tem muito uma definição. Quem que o hinduísmo é uma linha de filosofia humana que foi desenvolvido aí dos 1200 antes de Cristo até os 700 antes de Cristo. Levou aí talvez o mesmo tempo que a Bíblia levou para ser escrita, entendeu? Levou mais ou menos 1200 antes de Cristo até 700 antes de Cristo. Exatamente. 2.200 a 1.200. Isso aí dá 800. Isso dá mais ou menos uns 1.400 anos. Entendeu? Não, calma aí, aí eu não entendi. É 1.200 antes de Cristo até 800 antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes então de são Cristo. 400 anos de diferença. Não, 2.200 a 800, você tem 2.200, chega em 2, aí você vai 1.900, aí vai... Não, mas é 2.200, então não é 1.200. É 2.200 antes de Cristo. 2.200, é antigo, hein? É muito antigo. Isso foi coisas que foram sendo construídas, para você ver, quando ele começou as ideias, era animismo. Animismo? Animismo mesmo, era animismo. Que é o quê? O animismo é quando você adora, você adora a criação. O animismo, você dá deidade... a natureza. A natureza. Daquela natureza vai evoluindo, você vai criando imagem, vai criando mais coisas, aí você vai criando nomes, você vai dando... E o homem, como eu disse, o homem tem o quê? O homem tem um poder criativo. Só imagina, se Deus sabe o nome de cada estrela, imagina quando um homem naquela época olhava, via o céu e começava a contar as estrelas e dar nome para aquelas que ele conseguia contar. O Sol e a Lua, né? Sol e a Lua são grandes exemplos. Né? O Sol e a Lua é um animismo mais tribal aqui, da América do Sul, das Américas, que é uma cultura... Egito, né? O Egito. O Egito também, o Sol, entendeu? Né? Que é um pouquinho mais simplística. Só que na Índia, devido à quantidade de idiomas e línguas, isso foi se multiplicando. Certo. Foi nascendo ideias e mais ideias, e cada um vinha com a sua ideia diferente, por isso que se criou esse panteão. Então, nesse panteão hindu tem 330 milhões de deuses, que a maioria deles são emanações dessa trindade. Quem é a trindade do hinduísmo? A gente voltou, né? Deu um breakzinho, a gente foi lá, voltamos de novo. Então, o hinduísmo, você vai ver a trindade do hinduísmo, você vai ver aqui, ó, são os deusezinhos, esses são os deusezinhos no hinduísmo. Tá. Esse aqui de cá, azul, é o... Esse aqui é Shiva. Shiva, que tá tem vendo? Cabelo grande aí. Exatamente. Esse é o Shiva aqui, ó. Shiva. Esse do meio, vamos ver aqui, é o Brahma. Brahma. Não, é o Vishnu. Esse é o Vishnu. Vishnu. E esse é o Brahma. O Deus Criador, o Deus de equilíbrio e o Deus destruidor. Assim é a trindade no hinduísmo. Um cria... Eles têm esse entendimento de que esses três são maiores do que os outros. Entendi. Entendeu? Um cria, um destrói e o outro traz o equilíbrio. Então nós precisamos entender, de novo, o diabo usando a imaginação do homem para enganar o próprio homem. O poder criativo do homem. Aí, como eu lhe disse, né, para você ver, o Shiva tem uma esposa, Lakshmi. Só que Lakshmi tem 11 emanações principais.
E uma delas é Kali, a deusa da morte. Tá. Vai para você ver, o deus da destruição, casa com lá, tem uma esposa, E aí, que essa esposa tem 11... imagino que essas 11 emanações, elas são sempre relacionadas a coisas ruins. E coisas ruins, a maioria. Tá. Entendeu? Então, no hinduísmo, aí você vai ver aqui, ó, de novo, eu vou abrir essa páginazinha. Olha aqui, ó. Kali, a deusa da morte. Você vê que as imagens são meio feinhas. É. E essas estão até bonitas, viu? Você tem outras de Kali. Você botar Kali, a deusa da morte, no Google, você vai ver imagem feia lá. Demônio com boca de caveira, com... Deixa eu tentar aqui, ó. O Buda, né? O Buda é tão bonitinho. Vou mostrar essas imagens aqui do Buda, olha. Buda no hinduísmo? Não, também tem Buda no hinduísmo. Ô, louco. O hinduísmo, o budismo são primos. São primos? São primos. Depois você explica isso quando você estiver falando de budismo. Tá bom. Ou você quer explicar agora? Não, a gente vai dar explicaçãozinha aqui. Um nasceu do outro. Entendeu? Então, você vê essas imagens aqui, ó. Não é aquele budinha gordinho. Não é aquele budinha gordinho, não, que você vê, não. Todas essas imagens aqui são deidades de Buda. Entendeu? Ou manifestações de Buda. Você vê que tem a cara bonitinha aqui do Buda no final, mas cara de capeta mesmo. Sim. Então, e cada um desse aqui, olha aqui de novo ele, olha. Aí já dá uma carinha mais bonitinha, né? Já dá Mas assim, não é o mesmo. É o mesmo, mas não é o mesmo. É o mesmo, mas com uma emanação, com um propósito diferente. Uhum. Um serve para uma coisa, outro para outra. Um abençoa, aí você vê, olha só. É porque aqui as imagens são pequenas, mas... A gente dá uma ampliada. Dá uma ampliada aqui, eu vou lhe mostrar, pronto. Olha essa imagem aqui, ó. Esse Buda é bem um demônio mesmo, olha a mulher como é que está. Nossa. Como eu lhe falei no outro vídeo. E essas são pouquinhas das imagens. Eu levo você lá no templo budista lá, numa cidade chamada Dehradun, num bairro chamado Clemente Tal, que tem uma estupa. Estupa é aquele negócio budista grandão assim, um prédio, lá tem uma imagem de Buda de 85 metros, folada a ouro. Você entra, aí você vai ver as imagens que eu lhe falei, os desenhos, as figuras. Aí você vai ver, tem pessoas que para poder entrar ali dentro a gente tem que orar e repreender para a pessoa não sair possessa. E é verdade. Deve ser um ambiente espiritual. É um ambiente espiritual bem pesado. Então nós precisamos entender, primeira coisa no hinduísmo. O hinduísmo é o quê? Falsos ensinamentos. O islamismo, sistema de controle. O hinduísmo, falsos ensinamentos. Então são ideias fisiológicas? Não, fisiológicas é necessidade. Fisiológica do corpo. Da mente, com a mente são ideias... Da mente? Na mente, como é que a gente fala? Ideias mentais. Não, ideias mentais, é ideias da criação do homem. Só para vou pegar um texto aqui, você vai ver. Pronto, é esse aqui. Olha aqui, ó. Algumas deidades femininas são deidades de proteção pessoal. Certo? Tem uma que é de paz, tem outra que é de raiva e é chamada de Dharkama. Pronto, aqui são essas deidades, né? Você vê, tem 1, 2, 3, 4 e dá um nome, cada uma mais diferente. Entendeu? Ó, Vairocana, Buda Ercana, Buda Dharkami. Porque Vairocana é no hinduísmo, Buda Ercana é no budismo. A mesma deidade. Entendi. Então aí você vê, Akshobhaya é no hinduísmo. Vraj Ercana é no budismo. Na verdade, então, o que muda são só as termologias. É que é como se fossem os deuses romanos e os deuses gregos. Exatamente.